pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula referente à parasitologia. Então, se você quiser receber mais informações de qualidade, se inscreve no canal e deixa o seu joinha. E vamos ao que interessa! Hoje vamos falar de mais uma enfermidade e mais um parasita. Quem seria hoje? Vamos falar da giardíase. Giardíase, que é uma enfermidade. E toda enfermidade tem uma causa ou um causador. E quem seria o causador da giardíase? Seria a Giardia lamblia. Ela que é o agente etiológico, ou seja, o causador da giardíase. Repetindo, Giardia lamblia. Beleza? E essa Giardia lamblia, ela apresenta um ciclo de vida em trofozoito e em cisto. E já que a gente citou isso, trofozoito e cisto, vamos falar um pouquinho sobre eles. Primeiro, o ciclo de vida de trofozoito. O trofozoito, ele vai ter um formato meio semelhante a uma pera. A gente vai ver a foto mais à frente. Ele tem um formato de pera e ele apresenta dois núcleos. Além dos dois núcleos, é perceptível, a gente vai ver na imagem também mais à frente, que ele apresenta 4 pares de flagelos. Olha quanto flagelo ele vai apresentar. E uma coisa interessante, ele apresenta um disco de sucção. E para que serviria esse disco de sucção? Ele vai ser muito útil ao trofozoito, porque o disco de sucção auxilia esse trofozoito a se aderir à mucosa intestinal, e a gente vai ver isso mais à frente. Então essas seriam basicamente uma das estruturas importantes do trofozoito. E a fase de cisto? O cisto basicamente tem um formato ovalado ou oval. E ela apresenta uma estrutura espessa, uma membrana espessa que serve de proteção a esse cisto. Ele também apresenta filamentos, abundantes filamentos ali dentro, apresenta 4 núcleos, olha, o dobro do trofozoito, 4 núcleos. E agora você vai entender por que ele tem 4 núcleos. Porque quando esse cisto chega no intestino do hospedeiro, a gente vai ver daqui a pouco como ocorre esse processo. Quando ele chega lá no intestino, esse cisto, ele vai dar origem a 2 trofozoitos. Aí vai dividir 2 núcleos para cada trofozoito. Então, seria basicamente isso de estrutura. Agora, olha aí o trofozoito e olha o cisto. Esses seriam basicamente o que a gente falou. A gente pode analisar essas estruturas. O trofozoito com o formato de pera, os seus flagelos e os 2 núcleos. E também o cisto com o seu tamanho espaçado de membrana e 4 núcleos ali que irão se dividir, ou seja, esse cisto formará 2 trofozoitos. Então, beleza, entendemos um pouquinho sobre esse parasita, que é o causador da giardíase. Quem é ele? É a Giardia lamblia, não se esqueça. E como ocorre a transmissão dessa enfermidade ou o processo de ciclo desse parasita? Primeiro, ele começa contaminando uma pessoa por meio de uma alimentação ou por água. Ou seja, seria água e alimento contaminado. Contaminado com o quê? Com o cisto desse parasita. Então o cisto vai estar ali na água ou em algum alimento e essa pessoa vai lá, ó, nhau, comeu. Comeu o cisto. Quando esse cisto chega ao intestino, em especial lá no duodeno, o que vai acontecer? O cisto vai eclodir e vai formar o trofozoito. Lembrando que um cisto forma 2 trofozoitos. Então, beleza. Formou o trofozoito, o que vai acontecer? O trofozoito, ele apresenta que estrutura em especial que falamos? Os discos de sucção. Exatamente esses discos de sucção que facilita esse trofozoito a se aderir à mucosa intestinal. Ele vai se aderir e quando ele se adere a essa mucosa, a gente vai ver nos sintomas que ele vai causar irritação desse epitélio intestinal e também algumas lesões. Isso pode levar até mesmo a diarreias aquosas, mas isso a gente vai ver lá nos sintomas da giardíase, que é essa enfermidade causada por esse parasita.
Então, ele vai se aderir à mucosa intestinal, esse trofozoito. E o mais interessante, essa pessoa que tem esse parasita, nas suas fezes vai sair cistos e trofozoitos. Então, se essa pessoa contaminada for defecar ou fazer suas necessidades em locais inadequados ou locais que não têm saneamento básico, ele vai lá, defeca perto de um açude ou também perto de uma horta ali cheia de plantações. Aí contamina as hortaliças, contamina a água e certamente uma pessoa vai lá, ó, e ingere essa água ou esse alimento contaminado. E parabéns, essa pessoa também adquiriu esse parasita. E aí fechamos o ciclo. Ou seja, tudo começa por meio da falta de higiene, aquele alimento, aquela água contaminada. E como seria a epidemiologia dessa giardíase? Basicamente, ela é comum no mundo inteiro, ou seja, ela vai estar distribuída igualmente. Agora, se a gente pode dar algum detalhe, por exemplo, em nosso país e também os americanos lá nos Estados Unidos, cerca de 7% da população tem o cisto da giardia lá no intestino. E alguns nem sabem disso, estão ali, ó, eliminando fezes com o cisto, que pode ser uma forma de transmitir a enfermidade, como já falamos, porém elas nem sabem por quê. Porque essas pessoas podem ser assintomáticas, nem terem os sintomas, têm ali o parasita dentro de si, mas não manifestam sintomas da giardíase. Então, o que leva a pessoa a manifestar os sintomas? Os sintomas basicamente ocorrem quando a pessoa tem uma imunodepressão, ou seja, o sistema imunológico está defasado, a pessoa ali já não tem um sistema imunológico efetivo. E também algumas pessoas que apresentam deficiência da imunoglobulina A, ou conhecida como IgA. Isso é importante porque ajuda no combate aos parasitas. E também devemos ressaltar que o ser humano e mamíferos vão ser o principal reservatório dessa enfermidade ou desse parasita. Em especial as crianças. Por que crianças? Olha só, é só você raciocinar. As crianças não têm aquele senso crítico de higiene ainda formado. Então, elas vão ser mais vulneráveis a alimentos, a sujeira, a água contaminada, então elas podem ser mais frequentes contaminadas com esse tipo de parasita. E também devemos ressaltar ainda, referente a essa epidemiologia, que podem ocorrer casos de endemias, quando se contamina açudes, ou rios, ou água, onde as pessoas vão estar ali constantemente ingerindo. E uma forma interessante é que o cloro não é capaz de destruir o cisto. Então, como eu vou eliminar esse cisto? Basicamente se utiliza iodo e também a filtração da água, aquela filtração bem efetiva, bem feita, é muito importante para separar, tirar esse cisto ali da parada e não ter a contaminação. E quais seriam os sintomas agora dessa giardíase causada pela Giardia lamblia? Os sintomas claramente vai ser diarreia aquosa. Por que diarreia aquosa? Porque falamos que o trofozoito ele vai se aderir à parede do intestino por meio de quê? Dos discos de sucção. E quando ele se adere à parede intestinal, o que vai acontecer? Eu vou ter ali uma irritação intestinal, um dano do epitélio intestinal. Isso vai causar a irritação e a diarreia aquosa. Também é comum a perca de apetite, essa pessoa vai ter fortes dores abdominais, aquele desconforto, parece ter um buraco ali na barriga, aquela sensação de buraco na barriga. E claramente também é importante dizer que essa pessoa pode perder peso. Por quê? Porque tudo que ela come passa pelo intestino. E se o parasita está no intestino, ele vai estar só ali comendo de graça. O famoso come grátis.
Claramente por quê? Porque ele vai estar roubando os nutrientes dessa pessoa e também porque essa pessoa vai perdendo aquele apetite já que tem dores abdominais. Agora, e o diagnóstico? O diagnóstico é bem simples, exame de fezes. Por quê? Porque nas fezes eu vou examinar se essa pessoa tem ou não o trofozoito e o cisto, que é característico desse parasita, a Giardia lamblia. Mas também eu posso fazer um exame chamado exame do cordão, ou barbante. O que acontece? Essa pessoa ingere um barbante, um cordão, e ele chega até o duodeno. Lá no duodeno, a gente tira esse cordão, novamente, pela boca, claro, e aí eu vou tirar uma amostra desse cordão que chegou até o duodeno e vou examinar na lâmina. Por quê? Porque esse cordão ele pode ter tido contato com o trofozoito e o cisto. Então eu vou analisar esse cordão ali na lâmina, no microscópio, para ver se teve algum tipo de contaminação do cordão quando esteve lá no duodeno. E também se pode realizar exames sorológicos e também ELISA, claro, para ver se existem antígenos dessa Giardia lamblia presente nessa pessoa, nesse paciente. E o tratamento é bem simples, a gente utiliza geralmente o metronidazol. Além do metronidazol, também se pode utilizar o hipocloreto de quinacrina, que também vai ser um tratamento efetivo contra esse tipo de parasita, que é a nossa Giardia lamblia. E a profilaxia? É só a gente raciocinar um pouquinho. É evitar qualquer tipo de alimento ou água suspeita. Como assim suspeita? Que não tenha a higiene adequada. Então, sempre alimentos bem limpos, água limpa, filtrada, iodada, de preferência para evitar qualquer tipo de contaminação. E até hoje, em 2018, ainda não existe uma vacina contra esse parasita. Então, pessoal, com isso, fizemos mais um resuminho sobre parasitologia. Se te ajudei de alguma forma, deixe seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu!